tudo bem com vocês? Quero fazer vocês muito bem-vindos ao nosso primeiro Catedral Cast de 2023. E a gente vai começar com chave de ouro, vamos, pastor? Poxa, põe ouro nisso, né? Põe ouro nisso. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui, além da minha esposa linda, né? Continua linda, graças a Deus, a nossa querida, né? Irmã Edmeia. Bem-vinda, Edmeia, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu estou honrada, estou feliz. Está tudo bem para mim. Um privilégio começar este ano com vocês. Eu já falei para a senhora, mas a senhora sabe que é uma alegria assim, muito grande no meu coração. A Bíblia fala dos heróis da fé, né? A irmã Edmeia é uma dessas heroínas da fé que não estão na Bíblia, mas que estão registradas na história do povo de Deus, não é? Amém. Hoje mesmo ela estava me contando umas histórias, assim, histórias... Ela é uma contadora de histórias, não é? É a nossa Forrest Quantas horas nós vamos ter de podcast hoje, produção? O maior contador de história é Deus. E Ele colocou esse gosto por história no coração de todo homem. Você já viu que os homens escrevem história, eles leem história, eles contam histórias, eles vivem... Hollywood vive de história contada em filmes, as televisões vivem de histórias contadas em novelas e assim, porque Deus escreve o maior épico universal. É a história de Deus com o homem. E essa história de Deus com o homem é em 3 capítulos. Primeiro capítulo, Deus cria o homem. Segundo capítulo, Deus perde o homem. Terceiro capítulo, Deus resgata o homem para sempre. Amém. Tá vendo? É Para isso ele usa personagens. Ele vai botando personagens, tirando personagens. Tem personagens que vão rápido, outros demoram mais. Mas o personagem central é Jesus. Amém. Não é? E ele era um contador de histórias. Né? Ele era. Ele ensinava através de histórias que ele inventava, ele criava. Então... Tati, só para a gente situar quem é novo no canal, quem não conhece, a irmã Edmeia, como diz os jovens, bomba no nosso canal, né? Dizem que é o mais engajado aí dos nossos vídeos. É a graça de Deus na vida da irmã Edmeia, né? Mas nós temos um vídeo, uma pregação, pregado numa terça-feira aqui, Tesouros Ocultos nas Frustrações. Ah, sim. Esse vídeo já tem mais de 1.200.000 views, né, no nosso canal. Mas a irmã Edmeia é uma mulher de Deus, a irmã Edmeia é uma estudiosa de história, de antropologia, da história do povo hebreu, né, do povo. Então ela tem uma caminhada acadêmica muito forte. Mas o destaque maior da irmã Edmeia é a paixão dela por Jesus e por vidas. E pelos meninos e meninas do Morro do Ana Marta. Ali né? é o meu coração. E ali também é um baú de histórias, né? Ali é. A gente já teve a oportunidade de estar junto. Eu queria fazer um link aí com esse papo de histórias, com os tesouros, com esse engajamento aí, por meio da história que Deus, a graça que Deus tem te dado e a história que você tem escrito. Para começar esse 2023, você acredita que o Senhor já tem te contado aí, na sua intimidade com Ele? O que você tem de expectativa com uma mulher guiada pelo Espírito Santo? Que Ele está nos preparando para que tipo de história, que histórias vamos viver em 2023? O que a gente pode buscar nele e esperar viver nesse novo ciclo? Olha, o que tem vindo muito forte no meu coração, assim, cada época da minha vida, eu percebo um pendor no meu coração de pregar mais um determinado assunto, não é? Então, ultimamente, o que tem vindo muito, durante a pandemia toda era assim, desperta a igreja, desperta a igreja, desperta a igreja. E veio muito firme no meu coração que aquela era uma época propícia para a igreja, principalmente para a família. Nunca mais um filho de Deus vai dizer: não tive tempo de me assentar com a família, não tive tempo de lermos a Bíblia juntas, não tivemos tempo de fazer um culto doméstico, não tivemos tempo de nos reunirmos na cozinha e todos juntos como família prepararmos o nosso almoço. Ninguém vai mais poder isso, porque Deus nos deu esse período. Mas, a partir daí, não é?
tem vindo no meu coração muito a propensão a pregar sobre os tempos, principalmente o tempo que nós estamos vivendo hoje. Porque às vezes nós nos confundimos com o tempo. Há um livro da Bíblia que dedica um capítulo, Eclesiastes, sobre o tempo. Falamos muito do tempo, não é? Mas ninguém define o tempo, não é? Tem um ditado baiano assim: o tempo disse ao tempo que tudo ao seu tempo tem tempo. E o que é o tempo? Ninguém sabe. Então, que tempo nós estamos vivendo? Eu não gosto dessa expressão, que horas são no relógio de Deus. Mas como que Deus? Porque Deus... O Kairos de Deus para nós ele hoje. Ele tem sinais muito firmes. Hoje, de manhã, nós pregamos sobre um sinal que os reis do Oriente, os reis olhavam e buscavam. Era uma estrela do rei dos judeus. Quer dizer, é um sinal. Mas quais são os sinais que nós temos hoje? Jesus Cristo foi muito claro. Jerusalém será pisado pelos gentios até que o tempo desse se cumpra. Ora, pisado quer dizer possuído, governado. No dia 6/7 do ano de 67, numa guerra de 6 dias, na 7ª eles estavam, os judeus tomaram Jerusalém. 6.000 soldados árabes contra 700 soldados judeus. Então, ali cumpriu-se um tempo que Jesus profetizou. Jerusalém nunca mais será possuída, governada, pisada por gentios. Pronto. Começa um novo período para os judeus. Mas o tempo que nós estamos vivendo, no 1º século, se a gente olhar o que aconteceu no 1º século, Tiago, no capítulo 5 da carta de Tiago para a igreja, a partir do versículo 7, ele diz assim: irmãos, sede vós também pacientes quanto à vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência as primeiras e as últimas chuvas para retirar o precioso fruto da terra. Sede vós também pacientes e fortaleceis vossos corações. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, porque o juiz está às portas. Ora, ele diz no 1º século que a vinda do Senhor está próxima. Ele diz que o juiz está próximo, às portas, no 1º século. São passados 20 séculos. Paulo de Tarso, quando ele fala aos Tessalonicenses, ele se coloca como alguém que faz parte da turma do arrebatamento com a igreja. São passados 20 séculos. No 1º século, Deus chamou João para fazer uma reportagem lá no céu. E disse, Deus chamou João, está escrito em Apocalipse, para mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Fazem 20 séculos. Então, que momento nós estamos vivendo hoje? Tantos sinais, porque tem muitos, nós vamos falar aqui hoje sobre os sinais. Mas, no capítulo 12 de Daniel, no versículo 4, ele diz, sela o livro. Até o tempo do fim, muitos esquadrinharão, o saber se multiplicará. Quer dizer, nunca houve uma explosão científico-tecnológica como nós temos hoje. Sim, é verdade. Não é? Então, é o tempo do fim. Ao mesmo tempo, né, irmã Edmeia, que a humanidade, e eu acho que a pandemia serviu muito para isso, né? A humanidade estava muito vaidosa de si mesmo, como nós pudemos, toda a revolução tecnológica, todos esses avanços que nós tivemos nos últimos 3 séculos, né? Desde lá do século XVIII, da Revolução Industrial e aquela coisa toda, de repente o ser humano está vaidoso de si e ele é confrontado por um vírus tão letal que para tudo, que gera... A minha percepção é que, ao mesmo tempo que a maldade cresce, ao mesmo tempo que a impiedade cresce, cresce também um quebrantamento no meio do povo. Cresce um despertar
para a realidade dos céus. Porque né? chega uma hora que você não tem para quem olhar. Você olha para o governo, não sabe. Olha para as religiões, não sabe. Olha para a ciência, eles ficaram nada. Olha para as filosofias, não tem. Só tem uma direção para orar. É para cima. E a gente falava mais cedo, a minha percepção para a igreja é que não tem tempo para brincar de ser igreja, não tem tempo para ser uma igreja não relevante, né? Porque a sociedade ela já está cansada de uma religiosidade estéril. Sim. Ela busca por coisas autênticas, porque está cheio de coisa armada, fake, né? Arrumada para aparecer, mas que não... Na vida social, de uma maneira geral, né? E a minha pergunta para a senhora é, esse tempo, né? Quais são as oportunidades de Deus que a senhora sente para esse tempo? É exatamente o sofrimento. O sofrimento. O sofrimento do homem ele se torna cada vez mais plausível, mais intenso. Nós podemos contar com isso. Podemos contar. As coisas sobrecarga, né? não vão ficando mais fáceis. Não. Elas vão ficando cada vez mais difíceis. Na Bíblia, assim, 7 selos. No 7º selo vem as 7 trombetas. Na 7ª trombeta, as 7 taças do juízo final. Quer dizer, as coisas vão se intensificando. Vão se intensificando. A terra vai ficando acumulada. Lembra do primeiro selo? Vem o primeiro cavaleiro. O evangelho falso. Segundo selo. Segundo cavaleiro. Mas o primeiro continua. No segundo selo tem o cavaleiro do falso evangelho e da derramamento de sangue. Terceiro cavaleiro. Cavaleiro da fome. Agora são 3. Depois cavaleiro da morte vem. Depois cavaleiro do mar. O martírio. O 4º cavaleiro. Depois vem martírio. Então, as coisas vão se acumulando na terra. A terra hoje está acumulada já com selos e trombetas que tem tocado. Então, vai ficando mais difícil. Eu queria te perguntar uma coisa. Quando você citou Tiago 5,7, Sim. existe uma instrução embutida aí que quando ele fala sobre fortalecer o coração. Tem uma instrução e um comando ali, né? Sim. E como que você orientaria para quem está nos ouvindo? De repente, até alguém que... A gente tem muita gente que, às vezes, está começando a aprender o evangelho até aqui com a gente, nesses papos, ou está começando a ter experiências de ler a sua Bíblia. A gente tem algumas pessoas que nos seguem com esse perfil, que olhou e viu graça na gente, na Ângela, no pastor, em mim. Deixa eu entender melhor esse negócio de Bíblia, como é que é isso. E não só para eles, como para todos nós, né? Quem é aqui que não precisa de ter o coração fortalecido? Né? Sim. Pois é. Como seria isso? A Bíblia diz, prática. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, nós precisamos procurar esse fortalecimento em Jesus Cristo. Amém. Ele já deixou tudo pronto. Fortalecimento vem pela sua palavra, pelo tempo que gastamos diante dele, em oração, em meditação, buscando dele o fortalecimento que nós necessitamos. Como o sedento precisa da água, como o faminto precisa do alimento. Nós precisamos ser fortalecidos nele, porque é só o fortalecimento que vem dele que nos prepara para suportarmos os dias que estão agora, que já estão muito difíceis, e os que virão. Ele já faz um link com a palavra do sofrimento. Porque, ao mesmo tempo que a gente vê o sofrimento aumentando, a gente vê uma graça sobre aqueles que se firmam no Senhor e nessa busca. E aí, essa é uma graça que nos proporciona viver um extraordinário. É porque o sofrimento não é desejo de Deus. É consequência. Deus não se alegra com o sofrimento da terra. É um processo de um adoecimento crescente, resultado de um distanciamento de Deus. Não tem saída para o ser humano se não for a graça e o favor do Senhor. Como Paulo, ele diz em Romanos 8 que toda a natureza, a uma só, geme de angústias Na expectativa. na expectativa da manifestação. Então, eu ia fazer essa de Deus. pergunta.
se a senhora consegue, exatamente, eu estava lembrando de Romanos 8, né? Correlacionar esse tempo com a profecia dada em Romanos 8. Pois é. Não é? Toda a natureza. Você vê o que nós estamos vivendo hoje. A água que você bebe já está contaminada. Os peixes e a carne que você come já vem com muito formol. Porque o próprio gado já come um alimento para ele crescer mais rápido. O leite dele vem contaminado. Nunca se viu tantas pessoas com intolerância à lactose como temos hoje. Antigamente, não, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar. Não é? Por causa que os grãos que nós comemos não são grãos naturais, mas eles já estão, como é que a gente diz? Transcodificados. Não é? Então, nós comemos tudo o que é artificial. Essa coisa do grão é interessante porque eu estava lendo um livro e aí o autor dizia sobre a questão do glúten, né? Do trigo. Ele fala assim, tá vendo? Jesus era um comedor de pão e tal. E aí um sábio quebrou aquele crítico. Que o trigo que Jesus comia não é o que a gente come hoje. Com certeza. Tem 100 vezes mais. Um número exorbitante, assim, de glúten em relação ao A trigo gente de vive Jesus. uma sociedade que cultua mamon, É? que precisa produzir cada vez mais dinheiro. Exato, por causa do dinheiro. E a infidelidade para com Deus, o culto a outros deuses, ele é pecado e traz consequência. As né? consequências aí. Traz Outro consequência. dia, eu estava vendo, tem 2 anos talvez, e eu vi, estava tendo um incêndio no Pantanal. Um incêndio. E eu vi um gambá correndo com a cauda em chamas. Gente, aquilo me deu uma dor no coração. Eu tinha vontade de entrar pela tela da televisão para apagar o fogo da cauda daquele pobre animal. Que é isso? Resultado da queda. Deus diz, Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. Toda a terra está sob maldição desde o pecado de Adão. Deixa eu pegar uma deixa de Romanos 8, que é um texto Tá que bom. me chama muita atenção, que diz assim, a criação geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. E o que a gente tem a ver com isso, irmã Edmeia? Me Tudo. conta aí. Tudo. Porque nós somos um povo comprado por um preço tão alto que é até difícil para dizer. Mas Deus manda o filho dele para ser morto pelo meu pecado. Não é? Sim, sim, Para que eu seja filho dele. Depois ele deixa a igreja aqui. sim. Ele deixa a igreja aqui para testemunhar isso, para anunciar isso, para avisar isso. E o que menos nós fazemos é isso. Entende? Então, essa manifestação é aquilo que Jesus Cristo diz lá em Cantares 2. Mostra-me o teu rosto. Eu quero ouvir a tua voz. Eu creio que Deus está dizendo, igreja, eu quero ouvir a tua voz. Mostra o teu rosto no meio desse caos, no meio dessa confusão. Eu quero ouvir a tua voz. Não é? Porque a tua voz é doce e o teu rosto é amargo. É amável. Então, a igreja não está mostrando o rosto. Não está sendo visível. Os primeiros discípulos saíram, como a Bíblia diz, botando o mundo de cabeça para baixo. Mas hoje, como está a igreja? Estamos sofrendo de holofotite. Não é? Todo mundo atrás de maior número de seguidores. Todo mundo se gabando do que pode comprar, do que pode obter, dos grandes ministérios, dos grandes templos. Não que seja pecado você ter grande ministério ou grandes templos. Não, isso não é pecado. Mas é o eu. O eu que está entronizado. O culto do eu, né? Exato. E aí, cadê? Precisa ser fruto, né? Exato. É fruto de um processo, né? De uma... E o foco continua no perdido, né? O foco continua no... eu chamo a irmã de Edmeia de vó, né? Sim, E ela eu tenho prazer nisso. Ela é no coração, mas ela é também de maneira religiosa, porque ela é anglicana e a gente é metodista. Então, a senhora tem familiaridade com o tema nova criação. Sim. Para mim, esse é um dos temas que mais me encantam. Eu também. Porque quando você... quando eu estava estudando,
exatamente essa coisa do tempo e a teologia de Wesley para o Sim. século XVIII e tal. Das matérias que eu fiz foi física. Eu fui estudar física no mestrado de teologia e tinha uma palavra lá que eu já falei aqui sobre ela, que é comum à física, que se chama entropia. Entropia é o processo de finalização de um ciclo. Então, a física acredita que o planeta Terra ele vai entrar em entropia. Ou seja, é como uma planta que nasce, tem o seu vigor, floresce e depois ela vai perdendo a vida partindo do pressuposto da física, Sim. que a Terra e tudo e toda a vida é fruto de uma explosão. Então é como se essa explosão Big Bang. fosse perdendo o seu impacto. Sim. E a gente estudando aquilo, e eu fiquei pensando na graça, que quando a gente chega ao limite da nossa existência, Deus recria. Deus faz tudo novo. Quando a morte se estabelece, Deus ordena a ressurreição. Eu creio em novos céus e nova terra. Eu também. Eu creio em novos céus e nova terra e acredito que essa nova criação já começou a partir de Jesus Cristo. Já. E tem o capítulo que nós chamamos de Apocalipse de Isaías, não é? Quando ele fala sobre esse final da terra, né? Que ele diz que a terra balança como uma rede de dormir, né? Então, tem muito a ver com isso. Mas Deus não fez a terra para ser um caos, diz o profeta Jeremias. E o plano de Deus para o homem foi a terra. E Deus não pode ser frustrado, como está escrito no livro de Jó. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não vai ser, não. Não vai ter essa explosão mais. Não vai ter. Eu estava lendo sobre... Sabe aquele momento em que Josué ora? Ele estava naquela batalha. Então ele ora para o sol se firmar e a lua também, não é? E Deus fez tudo o que ele tinha pedido. E estava lendo um comentário sobre essa situação, um comentário científico. E aqui em Josué, no capítulo 10, não é? No versículo 12, está escrito: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito isso no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Olha, ele tinha um comentário científico onde os cientistas diziam que há um dia mais longo. É cientificamente comprovado. Mas eles dizem, eles encontraram essa explicação também na Bíblia, os cientistas dizem. Mas esses fenômenos estão sendo comprovados, né? Os cientistas dizem que Deus não parou o sol. Deus não parou a lua. Porque se Deus tivesse parado só o sol e a lua, teria acontecido uma hecatombe universal. O universo todo teria se arrebentado. Em colapso. Deus parou o universo todinho. Meu Deus do céu. Deus parou o universo todinho pela oração de homem. Pensa o que é isso. Sabe que na nossa célula, às vezes eu uso esse exemplo para dizer assim, gente, vamos orar por, às vezes, coisas grandes, né? Oramos por eleição, oramos pelas chuvas em Petrópolis, oramos pela pandemia. Eu falo, gente, Deus ouviu a oração de um homem e parou tudo por causa da oração de um homem. Sim. Por que ele não vai nos ouvir? E a gente saber que é a graça, não somos nós, é a graça, mas que ele estabeleceu assim. Então, pegando essa coisa de 2023, um tempo para 2023, aquele que está nos ouvindo, assim, gaste tempo na presença de Deus, estabeleça momentos. Ah, não tenho tempo, acordo mais cedo, acordo uma meia hora mais cedo, uma hora mais prioridade. cedo. Prioridade. Eu coloquei essa palavra aqui. Quando você começou a falar, a primeira palavra que eu escrevi foi prioridade. Prioridades.
Quando Deus for prioritário para você, você vai encontrar tempo. Outro dia eu estava tendo uma conversa com meu filho e dizendo para ele, eu e a Ângela, a gente conversando, dizendo assim, meu filho, o relacionamento com Deus é a chave para todo o êxito que você procura. Seja nos seus estudos, na sua profissão, no que você vai fazer no futuro. Porque, infelizmente, eu acho que a igreja falhou nisso, né? A igreja transformou o tempo com Deus num ritual religioso, numa obrigação religiosa que devia ser cumprido. Enquanto, na verdade, relacionamento com Deus prazer. É uma vida, né? É um processo de vida onde eu sou confrontado pela presença, onde essa presença me transforma, onde os meus olhos se abrem e eu consigo enxergar o favor de Deus, a direção que Ele tem para a minha vida. Sim. E às vezes aquela coisa também de vou a Ele para resolver um problema. E tá tudo bem você ir a Ele para resolver o problema. Só que Ele é muito mais, é a fonte. Você falou de sedento, né? Sim. Assim como o sedento busca por água, Ele é a fonte de todas as coisas, né? Assim, 2023, a Ângela tá muito quieta, vou cutucar a Ângela. Gente, olha só, eu sou uma pessoa inteligente, né? Eu sentada aqui do lado da Edmeia, tem que ficar quieta mesmo. Sobe tudo que ela Só fala, absorvendo, né, Eu Ângela? fico com medo. Só absorvendo aqui. É muita coisa boa, né? Com certeza. Para 2023, o que você gostaria de saber da Edmeia e o que você acha que é importante a gente trazer de sabedoria dela ali para 2023? Então, assim, a gente conversou um pouquinho mais... Falou algumas coisas sobre isso mais cedo, né? E aqui na conversa, eu, basicamente, assim, o que me vem muito à mente é as melhores práticas para que eu consiga viver uma vida de qualidade dentro desse desafio. Porque quando a gente está à frente de uma batalha, a gente está na liderança, ou está à frente e a gente percebe esse ambiente hostil, esse ambiente difícil, de situações onde cada vez vai se apertando mais, onde situações vão acontecendo ao nosso redor. Às vezes você em casa, como dona do lar, enfim, com seus filhos, tudo está se tornando cada vez mais tenso, mais difícil de você conseguir com que flua da melhor maneira possível, com que você consiga ter uma vida de qualidade, apesar dessa correria, apesar dessas coisas loucas. Então, qual o melhor caminho para a gente conseguir viver essa qualidade que Deus tem pra gente, conseguir esse chamado, conseguir respirar, conseguir não entrar nessa tensão junto com o mundo, Como foi na história dela, né? Como é que foi? A gente tem que saber uma coisa do tempo quando a gente está falando. Né? Lembra do tempo do profeta Ageu? Uhum. Deus entra com tudo em cima da cabeça de quem? Deus entra com tudo sobre o governador de Judá, né? E em cima do sumo sacerdote Josué. Porque eles eram os líderes. Deus vai em cima da liderança e diz: esse povo diz que ainda não veio o tempo da casa do Senhor ser edificada. Uhum. Quando é que chega A palavra é dirigida para Zorobabel, governador de Judá, filho de Seatiel, e para o sumo sacerdote. Esse povo diz. Quer dizer, o povo não tinha anunciado, mas na cabeça dele, pela atitude dele, ele estava dizendo: não é tempo. Porque eles vieram do cativeiro e foram cuidar das coisas dele, cada vez mais, e Deus abençoando, e mais. Ele diz: é tempo de viverdes. Deus diz para a liderança: em casas apaineladas, enquanto a minha casa permanece em ruínas. E Deus mostra-lhe tudo e diz o conselho. Deus diz o caminho. Deus estende a mão e lhe diz: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Dela me agradarei e nela serei glorificado, diz o Senhor. Então, nós precisamos saber se nós não estamos negligenciando a construção do nosso relacionamento com Deus, da nossa casa com Deus. Postergando, né? Sempre colocando em segundo plano. Sempre colocando em segundo plano. Nós estamos falando de prioridade. Eles estavam com as prioridades dele invertidas. Sim. Primeiro eu faço o meu
e depois é de Deus. E Deus disse, não, começa comigo. E aí vem Jesus e diz, busca primeiro o reino, a sua retidão, todas as outras coisas serão acrescentadas. Quer dizer, aquilo que nós precisamos é consequência do que nós construímos para Deus. Sim. E nós, às vezes, estamos com a prioridade invertida. A síndrome de Adão, né? Do pecado original, de construir o nosso mundo sem Deus. E de vez em quando a gente lembra que ele pode ajudar, enquanto, na verdade, o chamado de Deus é que a gente viva a agenda dele. A gente viva o reino dele e a gente ora como Jesus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É porque a gente, eu acho que assim, isso é muito fato de que a gente vê uma sociedade que fala muito, apesar de estar crescendo gente que é ateu e tal, mas você vê muita gente falando de Deus, muita gente se aproximando do cristianismo, né? A igreja Dados, crescendo. Sim. Você vê isso como muito forte na sociedade, em todos os lugares, mas como uma coisa assim, uma coisa assim simpática, tudo isso, mas não sem profundidade, sem entender o lugar de filho mesmo, lugar de parte, né? Sim. Vocês acreditam tudo que ela muito tá, bonito, que a gente mas tá poderia ali, eu não dizer faço que parte. para esse novo tempo a gente está vendo uma igreja, é ousado dizer isso assim, ou até errado dizer que ela está crescendo em largura e não em profundidade? Eu não sei. Eu diria que em alguns lugares sim, em outros lugares mas não. a igreja como um todo Como um está todo. vivendo a síndrome de Laodiceia. Aquela igreja rica, abastada, volumosa, em cima do muro. Quer dizer, é uma noiva indiferente. Que transforma o evangelho em algo palatável para poder não sofrer a perseguição. Exato. Eu sinto ao mesmo tempo que há um mover de Deus trazendo uma restauração da igreja. Eu percebo, a senhora falou, né, na Europa, mesmo nos Estados Unidos, no mundo árabe, no Brasil. Eu sinto que, como Deus é Senhor da igreja, ele não ia deixar que a igreja se perdesse sem alertá-la, Eu sinto que há um remanescente, irmã de Mé, não sei se a senhora eu compreendo. E Jesus disse, comigo. Eu edificarei a minha, não as outras. A minha. Então, a igreja de Jesus Cristo é essa aí. Eu estou trazendo para a mesa, não para a gente emitir juízo, não. Pelo contrário, de repente, para reconhecer e usar dessa palavra que já tem sido trazida desde o início, de priorizar a presença, de buscar esse fortalecimento, de buscar essa sabedoria, essa instrução que a Ângela se mostra sedenta ali para educar, para liderar, para que a gente, então, aprofunde. E ainda que esteja havendo um alargamento, da minha parte, precisa haver aprofundamento. A minha percepção encorajar as pessoas a viverem como filhos mesmo, não como espectadores, né? Mas como parte. A minha percepção é que a igreja de Jesus está viva e crescente. Agora, a gente não pode confundir a igreja de Jesus com o movimento evangélico no mundo. São coisas distintas, né? Porque a igreja de Jesus, no mundo árabe, está sofrendo perseguição. E eles estão cada vez mais profundos. Exatamente. A igreja que está no Iraque está linda. Então. Na terra de Abraão. E ela não está na mídia. Não. Ela não entra nas estatísticas. Não. Então, essa é a minha percepção. Minha percepção é que há um mover de Deus que vai levar-nos a quem sabe, a última grande colheita. Né? Desse final dos tempos. Eu creio, sinto isso no meu espírito, que Deus está levantando um remanescente fiel. Aquilo que a senhora falava mais cedo, uma igreja que se levanta para chutar a porta do inferno mesmo e dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Agora, a igreja do Senhor é uma coisa, né? O desejo humano e mundano de fazer notório o nosso trabalho, essa é uma cilada que nós temos que fugir dela. Né? Porque nós também corremos esse risco, todos correm esse risco. Porque a história de Simão lá, o mágico, né? Que vira para os apóstolos e diz assim, me dê esse poder
Também quero. Também quero. Nossa, incrível esse poder. Me dá Eu esse queria poder. do convencimento, né? Porque quem convence é o Espírito. A gente fala de Jesus para alguém e a gente queria conseguir convencer na nossa Mas lábia, a né? essência da igreja está exatamente nessa dependência. Sim. Exato. Nessa dependência. Que, ao mesmo tempo, a nossa conversa até aqui falou do lugar decisivo que Deus colocou a humanidade. A terra geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Só que é dos filhos de Deus. Não é dos evangélicos. Não é dos emancipados. Não é dos emancipados, dos autônomos, dos autossuficientes. É dos filhos de Deus que estão usufruindo da graça, sentados à mesa com Ele. Então, a minha percepção é que esse é um tempo de um avivamento bíblico, é um tempo de um despertamento poderoso. Eu queria fazer uma pergunta para a irmã. Claro. Eu estive pregando na igreja dos coptas, lá no Egito. Agora, os coptas são os cristãos egípcios, né? Quem levou o evangelho para o Egito foi Marcos, o escritor do terceiro evangelho. Eles sofrem perseguição. Eu fico envergonhada. Nós estávamos loucos para sair do Egito, por causa da perseguição acirrada entre nós, que eles sabiam que nós éramos um grupo cristão. De quando eu saí de lá, eu fiquei, meu Deus, e os nossos irmãos, filhos de Deus que estão ali, sofrendo a perseguição todo dia e toda hora, diariamente. Nós temos Como eles resistem. Só deve conhecer um pastor querido lá, que faz um trabalho incrível, o pastor Samé Maurício. Sim. Que tem uma igreja na Rocha. Exato. Só deve conhecer. Eles fazem um trabalho, ele é do GKPN. E hoje ele tem... Bom, não posso nem ficar dizendo, né? Mas ele faz um trabalho extraordinário, porque a internet é global, né? Então, a gente tem falado aqui de prioridade, né? De fortalecimento para um novo tempo, um novo ciclo que Deus tem para gerar em 2023, manifestação dos filhos. A Ângela falou de identidade, eu creio que a manifestação dos filhos só pode acontecer de uma forma genuína se a gente tomar o posicionamento de filhos, mas para se posicionar como filhos é preciso saber que somos filhos. E me chama muita atenção que todas as vezes que eu ouvi suas pregações, seja convidando a igreja para orar, seja pregando em si a mensagem que Deus te deu, quando você se refere à igreja, fala pecadores remidos pelo sangue do Cordeiro. Eu acho que isso é tão interessante porque mostra que isso está no seu DNA, essa certeza de que somos remidos. Somos. E essa certeza nos ajuda a clarificar propósito, identidade, quem somos, né? Você acredita que nessa certeza, a gente priorizando a palavra, é possível acelerar o que Deus tem para fazer na nossa vida nesse tempo? E a mesma coisa, ao contrário, quando a gente continua no raso, não priorizando, não se aprofundando no relacionamento, é possível atrasar o que Ele tem na nossa vida? Porque quando a gente não quer, a gente não tem sede, a gente não tem fome. Morto não sente sede. Morto não sente fome. É preciso ter esse nascimento. Porque quem quer essa intimidade é Deus. O que mais doeu no coração de Deus foi exatamente ter que expulsar aquele casal do Éden. Tanto que ele deu o seu filho para poder resgatar. Porque é ele que quer. O sonho é dele. Lembra daquele momento em Gênesis 18? Quando a Bíblia diz que chegam 3 homens, era Deus e 2 anjos, diante da tenda de Abraão, que ele estava sentado do lado de fora. Sim. Abraão ofereceu o culto dele e tudo mais. Depois ele se levantou para ir para Sodoma. Aconteceu aquilo tudo. Os 2 anjos foram para a casa de Ló. Mas Deus não foi, ficou com Abraão. Por quê? Abraão era amigo. Deus tinha intimidade com Abraão. Deus tinha intimidade na casa de Abraão. Ele se sentia bem na casa de Abraão, não na casa de Ló. Trazendo para hoje, você acredita que Abraão desligou ao automático e ligou o manual para gastar tempo com Deus? Com Deus, ele estava lá, ele parou tudo. Ele que não estava entrando na tenda, estava no maior calor do dia lá, porque Sara devia estar uma arara com ele lá dentro. Quando ele viu que ele podia fazer uma oferta, um culto a Deus, ele varou a tenda.
Ele foi lá, Sara, prepara pão com 3 medidas de flor de farinha. Ele se virou. Ele estava feliz de poder receber bem o Deus que ele amava. Deus trouxe a maior notícia. E Deus não foi mais. Mandou os 2 anjos, mas ele ficou com um amigo. Porque Deus quer essa intimidade. Tudo. Olha, o desejo de Deus por intimidade é tão exageradamente incompreensível que ele resolveu, vou morar dentro deles. Dentro deles. Dentro deles. Pronto, agora eu quero ver. Tô dentro. Maravilha. A gente precisa caminhando, né, para o fim. Sim. Mas eu queria dizer assim, o que você gostaria que a gente tivesse te perguntado hoje, que a gente não te perguntou, que você acha que precisa deixar para nós e para quem está ouvindo nesse tempo? Olha, eu nem sei. Eu não sei o que dizer. Mas só o seguinte, que eu queria dizer que a igreja desse tempo parece uma noiva que nem gosta de namorar. Porque não existe um momento da vida de uma noiva que ela seja tão fissurada pelo noivo do que o noivado. A igreja de hoje, ela não gasta tempo com o noivo. Ela não busca o noivo. Ela não compõe um poema para o noivo. Ela não prepara uma frase nova para dizer para ele. Ora, se eu trabalho o dia todo, eu preparo uma frase bem bonita. Senhor Jesus, estou preparando aqui um negócio bonito para te entregar à noite. Não tem. É aquela oração sem graça. Durante esse tempo de pandemia, as pessoas ligavam para mim. E diziam, irmã, será que agora, por que Jesus não vem buscar logo a gente? Estou desempregado, está essa porcaria de vida. Eu disse, mas é para isso que você quer que Jesus venha buscar? Você quer dar o golpe do baú? Você quer ir com ele para se ver livre das coisas? Ele quer ser desejado por amor. Ele quer ser desejado porque ele é amado. Então eu vejo na igreja de hoje uma noiva desinteressada. Balofa. Nécia, totalmente. Balofa. Então, é isso que eu queria dizer. Acorda. Para pensar. Veja em que situação você está. E começa tudo de novo. Não é? Amém. Amém. Tem uma música que a gente tem cantado muito e essa palavra tem mexido muito comigo, é aquela, as minhas lamparinas estão acesas. Pode chegar a ideia de uma noiva que anseia pela vinda do seu noivo, né? Que está esperando. Estou só te esperando. Está esperando. Bom, irmã Edmeia, né, a gente poderia ficar aqui. Eu gosto desse bate-papo. É meu assunto favorito. Mas olha, a boa notícia é que, se Deus quiser, nós vamos poder ter a irmã Edmeia nesse ano 2023 outras vezes aqui, né? Ela é uma querida, uma intercessora, uma missionária, uma pregadora do Evangelho. E a senhora nos inspira demais, irmã Edmeia. Nos inspira demais. Que Deus continue fortalecendo a senhora e que esse ano seja um ano apaixonante. Amém. Que esse ano seja um ano de entusiasmo na presença de Deus. Amém. De alegria, né? De fervor, de vigor, né? Quando eu vejo a irmã Edmeia, a última vez que eu falei com ela, pregava todos os dias. Né? Não sei se continua pregando. Eu prego todos. Todos os dias. Eu estou na reta final. Eu tenho que aproveitar o gás todinho. Que Deus prolongue os seus dias, irmã Edmeia. Que Deus prolongue, que Deus nos dê. Antes que ele não prolongue mais, vou aproveitar até a última. É isso. Amém. Eu acho que a gente podia, cada um, a irmã falou sobre a prioridade, sobre o tempo, o pastor falou agora sobre a expectativa, as lamparinas. Você usou a palavra entusiasmo, eu quero pegar um gancho e não vou deixar ela para você, eu quero pegar ela para mim. Depois queria que a Ângela também deixasse uma palavra de ordem para o ano de 2023. Deus tem gerado há alguns anos isso no meu coração, uma palavra de ordem que ela vai ser sempre a âncora para o ano. E entusiasmo é Deus dentro, a origem da palavra, né? Etimologia. A etimologia da palavra. Deus dentro. E eu me lembro, ontem eu estava lendo com a Rebeca
a Bíblia Ilustrada, aquelas historinhas, eu aprendo muito com as Bíblias infantis, porque ela tem uns detalhes que eu falo, como que não vi isso na minha Bíblia? E diz que Noé, quando preparava a arca, obedecendo, priorizando a presença, todo mundo chamando ele de maluco, a Bíblia vai dizer que ele fazia com entusiasmo. Então, ele estava esperando, priorizando com entusiasmo. Então, eu queria te convidar, no ano de 2023, a já criar a expectativa, mas já gerar o ano de 2023 na presença de Deus. Não é ficar só esperando. A gente espera no sentido do que ele vai nos surpreender, e ele surpreende sempre. Mas gerar, por meio da sua palavra, do tempo bíblico, com entusiasmo, aquilo que nós vamos viver, porque os tempos são difíceis, sim, mas Deus tem uma graça especial para o povo dele. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. E ele tem uma arca para nós. Essa arca já veio, é Jesus Cristo, para nos guardar, para nos privar do mal. A tempestade vai vir, mas tem uma arca para nós. Essa arca está viva, te esperando entrar nela em 2023. Então, com entusiasmo, entra na arca. E aí, dona Ângela, o que você quer gerar aí para nós? Bom, não tem jeito, né? Quando a gente pensa e fala alguma coisa, a gente pensa na gente primeiro, né? Então, assim, 2023, assim, eu tenho uma expectativa que possa ser um ano que eu aprenda a ser leve nas coisas, aprenda e também cada uma de nós que vive na correria, um ano de alegria, de leveza, que a gente possa realmente desfrutar dessa graça de Deus, esse amor de Deus, esse cuidado de Deus e desse descanso, né, em Deus. Então, assim, não que eu quero descansar, né? Eu quero que seja um ano de muitos frutos, mas que a gente aprenda realmente a viver o tempo de hoje mesmo. Assim. Amém. Do hoje. Mas vai poder orar pra gente. Eu pedi só pra senhora puxar o microfone pra pertinho da senhora. Sim. Isso. Assim, tá bom? Tá ótimo. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, como é bom podermos começar um ano com tantas e tantas pessoas chegando diante do Senhor. Obrigada. Para proclamar o seu nome, para proclamar a sua autoridade sobre nós, para proclamar a sua majestade, sua santidade, sua presença, só porque o Senhor colocou no nosso coração a fé, a certeza de que o Senhor é nosso Pai. Lhe agradecemos, ó Pai, por aquele momento em que o Senhor moveu os nossos corações a recebermos a palavra, a guardarmos o nosso coração e explodirmos numa confissão completa do Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Aleluia. Lhe agradecemos, ó Pai, e lhe pedimos que de cada momento desse ano nós possamos ter a certeza de que o Senhor está ao nosso lado como um poderoso guerreiro. Amém. Lhe pedimos que tenhamos uma consciência total de fazermos e de desejarmos fazer a sua vontade. Louvado, glorificado seja o teu nome, ó Pai. E que nós possamos levar a palavra da verdade, o evangelho da salvação, esta palavra eterna a tantas pessoas que não te conhecem. Dá-nos a alegria de poder compartilharmos este milagre eterno do teu amor por nós. Nós te agradecemos por tantas bênçãos, por tanta alegria. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.